Olá, amigos e amigas. A Bíblia fala da chuva serôdia, que é uma poderosa concessão do Espírito Santo. Mas por que o Espírito Santo é necessário? Esta pergunta é muito importante. Eu vou responder esta pergunta com 6 versículos bíblicos. O primeiro está em João capítulo 14, versículo 26, e diz o seguinte: Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. João 14, 26. O Espírito Santo é necessário para dirigir nossa mente ao estudo da Palavra de Deus, guiando-nos em toda a verdade. A segunda resposta à pergunta, por que o Espírito Santo é importante? João capítulo 16, versículo 8, diz assim: Quando ele vier, o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amigos, o Espírito Santo é necessário para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, produzindo genuíno arrependimento em nosso coração. A terceira resposta está em Marcos capítulo 13, versículo 11. Marcos capítulo 13, versículo 11, que diz o seguinte: Marcos 13, 11. Quando, pois, vos levarem e vos entregarem, não vos preocupeis com o que haveis de dizer, mas o que vos for concedido naquela hora, isso falai, porque não sois vós os que falais, mas o Espírito Santo. Amigos, o Espírito Santo é necessário para recordar as verdades ou as passagens bíblicas já estudadas em momentos de necessidade ou em momentos de emergência. A pergunta é: por que o Espírito Santo é importante? A quarta resposta está em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Amigos, o Espírito Santo é necessário para habilitar os filhos de Deus a proclamarem com êxito e com poder o Evangelho eterno. A quinta resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 16. Romanos capítulo 8, versículo 16, que diz o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos, aliás, Romanos capítulo 8, versículo 16, o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amigos, o Espírito Santo é necessário para dar-nos o testemunho ou a certeza interna de que somos filhos do Pai Celestial. A sexta resposta está em Romanos capítulo 8, versículo 26. Romanos 8, 26. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Irmãos queridos, o Espírito Santo é necessário para interceder por nós perante o Pai, quando oramos, interpretando e aperfeiçoando as nossas súplicas. Você pode estar pensando, se o Espírito Santo é tão importante assim, eu quero receber o Espírito Santo. E agora? O que eu faço? Bom, o que você vai fazer? Clame pelo Espírito Santo em sua vida. Peça-o com insistência. Além disso, confesse e abandone seus pecados. Foi pela confissão e pelo abandono do pecado, por meio da fervorosa oração e da entrega pessoal a Deus, que os discípulos se prepararam para o derramamento do Espírito Santo no Pentecostes. O mesmo trabalho, em grau ainda mais elevado, deve ser feito agora. Finalmente,
Aprofunde seu conhecimento de Deus. Oséias capítulo 6, versículo 3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva serôdia que rega a terra. Então, se você quiser se tornar um homem ou mulher do Espírito, deve se tornar um homem ou mulher da palavra. Se você quiser ser uma pessoa carregada pelo Espírito Santo, você precisa ser uma pessoa que peça, que leia todos os dias a palavra. Deve estar na presença de Deus. Se quiser ter Deus em sua vida, não feche os olhos, não cruze as pernas, não levante as mãos aos céus, nada disso. Apenas abra a palavra, leia com atenção e oração. Desta forma, Deus falará com você. Deus manterá comunhão com você, mediante o Espírito Santo que inspirou a palavra sagrada. Que Deus abençoe você, que você seja um homem cheio do Espírito Santo, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo. E dessa forma, participaremos diretamente na missão, na pregação do Evangelho. E Cristo pronto virá. Amém.